Bom dia, amigos! Vamos começar mais um dia com a nossa reflexão, estudo do livro Religião dos Espíritos, de Chico Xavier, por Emmanuel. E hoje nós vamos entrar no capítulo 50, no item 50, Pena de Morte. Tema muito interessante, reflexão de Emmanuel da questão 760, da reunião pública do dia 10/7/1959. E onde estão minhas lamparinas? Cadê todo mundo? Pessoal, vamos chegando. Bom dia para vocês. Bora acordar. Onde estão minhas lamparinas? Onde estão minhas lamparinas? Bora acordar, minha gente. Bom dia. Terça-feira. Tempinho aqui em São Paulo, tá um tempinho fechado. Bom dia, Flavinha. Bem-vinda. Sejam muito bem-vindos. Então, bora lá. Todos os fundadores das grandes instituições religiosas, que ainda hoje influenciam ativamente a comunidade humana, partiram da Terra com a segurança do trabalho ao final do dia. Moisés, ancião, expira na eminência do Nebo, contemplando o Canaã prometido. O Nebo é o monte, né, onde Moisés ali ficava para ter a inspiração, né? Siddhartha, o iluminado construtor do budismo, depois de abençoada peregrinação entre os homens, abandona o corpo físico num horto florido de Kusinagara, ou seja, a cidade ali da Índia. Bom dia, Marco, seja bem-vindo. Confúcio, o sábio que plasmou todo um sistema de princípios morais para a vida chinesa, encontra a morte num leito pacífico sob a vigilância de um neto afetuoso. E mais tarde, Maomé, o criador do islamismo, que consentiu em ser adorado pelos discípulos na categoria de imortal, sucumbe em Medina, dentro de sólida madureza, atacado pela febre maligna. Com Jesus, entretanto, a despedida é diferente. Olha que interessante. Então ele vem trazer, né, aqui todas essas representações dessas pessoas, né, que trouxeram de alguma forma alguma fé religiosa e que todos eles em determinado momento, né, desencarnaram. E aí ele traz, né, a história de cada um deles. Olha que interessante. E quando ele fala aqui sobre a pena de morte, que está lá na questão 760, eu queria até resgatar para vocês também. Kardec questiona os espíritos lá naquela questão 760. A pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? E aí os espíritos respondem. A pena de morte desaparecerá incontestavelmente. Sua suspensão marcará um progresso na humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida sobre a terra. Os homens não terão mais a necessidade de serem julgados pelos homens. Falo de uma época que ainda está muito distante entre vós. Ou seja, a pena de morte, né, ela é necessária hoje na nossa humanidade, né, existe essa necessidade ainda, mas é uma pena dos homens punindo os homens. Então, os espíritos já trazem aqui um esclarecimento que essa não é uma lei divina, né? Essa é uma lei dos homens. Então, nós precisamos avaliar muito essa questão da pena de morte. Hoje, né, em alguns países ainda existe a pena de morte e quem julga essas pessoas são os homens. E quantas vezes, né, a gente vê julgamentos aí de pena de morte que muitas vezes são julgadas de forma incorreta também. E quem somos nós para julgar alguém, né, a pena de morte? Quem disse que essa pessoa não poderia, de alguma forma, né, mudar de atitude, mudar de pensamento? Então, é isso que Emmanuel vem nos trazer nesta reflexão. E aí ele continua. Com Jesus, entretanto, a despedida é diferente. O divino fundador do cristianismo, que define a religião universal do amor e da sabedoria, em plena vitalidade juvenil, é detido pela perseguição gratuita e trancafiado no cárcere. Então, vocês percebem que aqui Emmanuel quer comparar Jesus com esses
nossos irmãos que são julgados aí à pena de morte. E é interessante a gente parar para pensar, né? Porque quando a gente pensa em algumas passagens que existem também no Evangelho falando a respeito da própria eutanásia, quando, né, os familiares ou até mesmo a própria pessoa toma a decisão de desligar os aparelhos, né, ou antecipar o próprio desencarne, os espíritos também nos trazem a importância que é esses últimos minutos, né, muitas vezes dessa pessoa que tem alguma doença que de alguma forma já vai realmente levar à morte, o quanto é importante esses últimos minutos. Então imagine para essa pessoa que vai ser condenada também à pena de morte. Será que durante esse período ele não teria a possibilidade também do arrependimento? E muitas vezes a gente também antecipa esse desencarne dessa pessoa, porque muitas vezes ele tem a necessidade de estar ali de alguma forma enclausurado para repensar, né, aquilo que ele fez. E a gente acaba antecipando através da pena de morte esse desencarne. Ninguém lhe examina os antecedentes, nem lhe promove recursos à defensiva. Aqui falando de Jesus, né? Negado pelos melhores amigos, encontra-se sozinho entre os juízes astuciosos, qual ovelha esquecida em meio de chacais. E aqui ele lembra os apóstolos que no momento da crucificação, nenhum deles estavam ali ao seu redor, né? Nenhum deles estavam de alguma forma ali para auxiliá-lo ou para encorajá-lo, né, naquele momento, ou para dar apoio naquele momento. Alia-se o egoísmo e a crueldade para sentenciá-lo ao sacrifício supremo. Nada mais foi do que uma pena de morte, né, o que aconteceu com Jesus. Então ele traz aqui exatamente essa comparação, né? Foram homens também que o condenaram, assim como nós condenamos muitas vezes essas pessoas à pena de morte nos presídios. Herodes, patrono da ordem pública, chamado a pronunciar-se em seu caso, determina que lhe dê o tratamento cabível aos estriões. Estriões são farsantes, né? Então Herodes, naquele momento, que era a pessoa responsável por fazer esse julgamento de Jesus, olha para ele e o condena assim como farsantes, porque eles não acreditavam que aquela divulgação, aquela informação que ele estava trazendo, que era o cristianismo, né? Aquele amor, aquela caridade que ele passou a divulgar, era contra as leis mosaicas. Então, para eles, ele não era o Messias prometido. Ele era um farsante e ele teve o julgamento que era dado aos farsantes. E quando Pilatos, né, que era responsável pela justiça, abstém-se de conferir-lhe o direito natural. Então Pilatos simplesmente virou as costas para Jesus e ele absteu-se de dar opinião. Ele deixou que a população, aqueles que estavam ali no momento desse julgamento, que eles escolhessem quem deveria ser julgado. Tanto que eles questionam, né? Quem deverá ir para a crucificação, Jesus ou Barrabás? E entregue à multidão, amontinada na cegueira de espírito, é preferido a Barrabás, o malfeitor para sofrer a condenação insólida. Ou seja, Barrabás era um malfeitor, Jesus não. Mas a população, esses espíritos, que muitas vezes na cegueira não conseguem enxergar a total verdade, né? A gente fala aqui muito da questão da verdade, que a verdade é de cada um, então cada um tem uma opinião. Então imaginem as pessoas julgando Jesus ali naquele momento. Bem-vinda, Silmara, bem-vinda, Cláudio, Rosângela, muito bem-vindos. Bom dia, Luísio, bom dia, Paula, Robson, Sérgio, Marcos, Flavinha, todos que estão aí com a gente. Estamos falando aqui do julgamento de Jesus. Nosso tema de hoje, gente, pena de morte, da questão 760 do Livro dos Espíritos. Então aqui Emmanuel compara, né, a pena de morte com o julgamento de Jesus. Quem fez o julgamento de Jesus? Não foi Herodes, não foi Pilatos. Quem fez o julgamento de Jesus foi a própria população que estava ali ao redor. Porque no momento que Herodes fala, escolham entre Jesus e Barrabás, a população, os homens,
o condenam à crucificação. E aí Emmanuel compara isso com a pena de morte, como nós, né, como legisladores da humanidade, nós podemos condenar o nosso irmão à pena de morte, muitas vezes sem dar a oportunidade para que ele se arrependa, sem que ele tenha essa possibilidade de mudança. Simplesmente condenamos. E aí eu estava fazendo um comparativo aqui com a eutanásia, que muitas vezes nós também optamos por abreviar a vida de alguém, ou essa pessoa mesmo escolhe abreviar a própria vida, imaginando que ela não possa, né, de alguma forma sofrer um milagre, se recuperar, ou até mesmo ter a oportunidade naquele último minuto do arrependimento, e nós vamos lá e condenamos essa pessoa. Será que nós somos realmente as pessoas corretas para fazer esse julgamento? Não deveríamos esperar o julgamento das leis divinas? Flavinha está colocando aqui, muito triste. No livro Há 2000 anos vemos bem isso. Verdade, Flavinha, muito bem lembrado. Bom dia, Babi. Certamente muitos de nós estará lá no meio, estávamos lá vibrando por isso. Verdade. Então imaginem, né? A partir do momento que comparam Jesus a Barrabás, que era um malfeitor. E Barrabás sai livre. Olha que coisa, né? De certo, para induzir-nos à compaixão. Aceitou Jesus padecer em silêncio os erros da justiça terrestre, alinhando-se na cruz, entre os injuriados e as vítimas sem razão de todos os tempos da humanidade. Olha que interessante, né? Quando a gente compara aqui Jesus nos dando exemplo através do próprio sacrifício. Quantos de nós nos sacrificamos, né, para auxiliar o outro, para ensinar alguém? Nós nos sacrificamos? Será que nós temos essa condição? Estamos tão longe ainda disso. Então precisamos realmente trabalhar essa nossa questão, né? Trabalhar essa nossa compaixão, como diz Emmanuel. Cristão de todas as interpretações do Evangelho e de todos os quadrantes do mundo, atentos à exemplificação do eterno benfeitor. Apartai o criminoso do crime. Como aprendeste a separar o enfermo da enfermidade? Olha que maravilhoso. Bom dia, Jaque, bem-vindas. Bom dia, Deia. Bom dia, amigos que estão chegando. Rô, Jorge, que está sempre com a gente. Vocês imaginaram separar o criminoso do crime? Será que temos essa condição, assim como a gente separa o enfermo da doença? Então, imaginem uma pessoa com uma doença que seja uma doença fatal, né? Que a gente sabe que muitas vezes a gente não tem possibilidade de recuperação. A gente consegue separar o enfermo da doença, mas nós conseguimos separar o criminoso do crime? Nós ainda não temos essa condição, mas precisamos começar a trabalhar isso. Então, é isso que Emmanuel nos traz, para que a gente possa refletir essa questão. Educai o irmão transviado, quando curais o companheiro doente. Quanto curais o companheiro doente. Desterrai em definitivo a espada e o cutelo, o garrote e a força, a guilhotina e o fuzil, a cadeira elétrica e a câmara de gás dos quadros de vossa penologia. E oremos todos juntos, suplicando a Deus que nos inspire paciência e misericórdia, uns para com os outros, porque ainda hoje, em todos os julgamentos, será possível ouvir, no ádito da consciência, o aviso celestial do nosso Divino Mestre, condenado à morte sem culpa. Imaginem, né, o Mestre Jesus sendo condenado a uma morte sem culpa, aquele que veio, de alguma forma, passar para a gente esses ensinamentos do amor e da caridade, e de repente ele se vê nessa situação de condenado, de injustiçado. Foi uma pena de morte o que aconteceu com ele. Sem perdão, olha aí, Jorge colocando. Perdão, a compaixão, a caridade batem de frente com o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Verdade. E nós somos julgadores o tempo todo, né, Jorge? A gente não percebe o quanto nós julgamos o tempo todo. Não só os criminosos, mas julgamos as pessoas que estão ao nosso redor o tempo todo. Não é verdade?
É bem isso, né? Quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E nós percebemos, principalmente nesse momento que nós estamos aí, né, com acesso à internet, nós temos a informação muito mais rápida na nossa mão, muitos meios aí de comunicação, muitos meios de divulgação, e muitas vezes a gente com pequenas informações, sem o conteúdo todo do que aconteceu, a gente consegue avaliar aquela situação, fazer um diagnóstico e traçar a nossa crítica. E é tão mais fácil a gente criticar e muitas vezes a gente, ao invés de falar, alguém pergunta, mas o que você acha a respeito disso? É muito mais fácil você falar, não sei, não me aprofundei ainda, vou pesquisar, vou me aprofundar a respeito desse assunto. Mas não, a gente recebe meia informação e a gente quer já julgar aquele nosso irmão, a gente já quer fazer a avaliação daquele contexto, trazendo de alguma forma já o nosso veredito. Nós temos veredito para tudo, né? Somos julgadores o tempo todo. Nós estamos aí, né, como diz Emmanuel, julgando e legislando pelas leis humanas, sem lembrar, esquecendo que nós temos as leis divinas, quem deve julgar o outro é Deus. E todos nós temos a possibilidade do arrependimento. Porém, quando a gente fala da pena de morte, não tem possibilidade de gerar uma certa reflexão, de gerar um certo momento ali para aquele espírito de avaliação do que ele fez. Eu gosto muito de comparar com a doença, né? Quando a gente está doente, Emmanuel faz esse comparativo também, quando ele fala a respeito de separar aqui, eu adorei essa passagem, essa parte que ele fala de separar o enfermo da doença e separar o criminoso do crime. Nós não conseguimos fazer essa separação, mas quando nós estamos doentes, quando aquela doença nos acomete, muitas vezes nós paramos para avaliar. E por que não essa pessoa que cometeu um crime também não tem a possibilidade de parar para avaliar aquilo que ela fez? Quem somos nós para definir o destino de alguém, dizer que, olha, chegou o momento dessa pessoa desencarnar, pena de morte para aquela pessoa, que ela morra, e a gente fala isso o tempo todo, quando a gente ouve notícias de determinados acontecimentos, nós não sabemos o que está ali por trás daquele espírito, qual história aquele espírito tem, e nós não damos a oportunidade desse espírito fazer diferente, de ter essa oportunidade de mudança, e nós, quando estamos doentes, nós temos essa possibilidade de refletir a respeito daquilo que nós estamos passando, o porquê que eu estou tendo aquela doença. Nós temos essa possibilidade. Bem-vinda, Edneia, bem-vindo, Ricardo, Pretinha, bem-vinda, bom dia, Alê. Alexandre colocou aqui, bom dia, ótima terça chuvosa para todos. É isso mesmo, aqui em São Paulo, gente, está um tempinho fechado. Mas vai melhorar, Alê. Vai melhorar esse tempo, vai sair um sol aí pra gente. Então, quem somos nós para julgarmos a pena de morte? Quem somos nós para criticarmos o outro, dizer que ele está certo ou que ele está errado? E muitas vezes, mesmo pelo erro, cada um tem o seu tempo, né? Como nós bem sabemos, a cada um a seu tempo. Muitas vezes não é o tempo do outro. Muitas vezes ele ainda está ali em desenvolvimento, trabalhando as suas questões, as suas imperfeições. E quem somos nós para julgá-lo a pena de morte? Flavinha colocou aqui, bem aquela frase, bandido bom é bandido morto. Exato, Flavinha, as pessoas usam muito isso, né? É uma evolução bem grande quem passa por uma situação dessa e perdoa, verdade. E eu acho que tem um ponto também super importante aqui, Flavinha, de quem somos nós para julgar, para dar esse veredito do perdão ou não, né? Se muitas vezes nem envolvidos nós estamos naquela situação, nós nem sabemos, né, se essa pessoa cometeu alguma coisa para aquela outra pessoa e por isso aconteceu esse conflito, gerou esse conflito agora, era para elas, né, se perdoarem, para elas resgatarem alguma coisa e de repente acontece, né, uma fatalidade. Quem somos nós para não dar essa oportunidade do arrependimento?
Ivânia, bem-vinda. Isa também, muito bem-vinda. As duas Isas, Isabela e a Isa Lima. E é isso, pessoal. E interessante essa reflexão a respeito da pena de morte. A gente fala pouco hoje em dia, né, a respeito desse tema. É interessante como Emmanuel traz esse comparativo com Jesus, e muitas vezes a gente esquece que a crucificação foi uma pena de morte. Foi uma avaliação dos seres humanos, das leis humanas, a respeito do que Jesus estava trazendo. E quantos devem errar também esse julgamento? Quantas pessoas que são vítimas, muitas vezes são condenadas à pena de morte erroneamente. Então imaginem que situação, né? Você estar ali sendo julgado. Livânia, eu sei que você é a mãe da Laurinha do Mundo Jovem Espírita. Um beijo grande para vocês duas. Tô sempre acompanhando vocês. Gabriel, bem-vindo. Então, um beijo grande, Livânia. Um beijo grande para Laura. Fala para ela que estou sentindo falta dela aqui. Sempre bom ouvir você. Gratidão. Nós estamos aqui trabalhando e aprendendo juntos aí com o livro Religião dos Espíritos, do Chico e Emmanuel. Emmanuel maravilhoso, né, com essas reflexões. Imagina a gente acordar já falando de pena de morte. E falar principalmente dessa questão do julgamento, né? Nós julgamos muito o outro. Quem somos nós? Será que nós somos espíritos puros, espíritos perfeitos? Acho maravilhoso quando Emmanuel traz aqui, né? Quem tiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Quem nunca pecou, quem nunca errou, quem não tem imperfeições a serem trabalhados. Gente, era esse recado que eu queria passar para vocês, era essa a nossa reflexão. Amanhã estaremos aqui novamente nesse mesmo bate-horário, 8 horas da manhã. Amanhã teremos convidado, vou deixar aí surpresa para vocês amanhã. Neste mesmo horário teremos um convidado especial, uma pessoa muito feliz, muito alegre, que vai iluminar a nossa manhã amanhã. E eu gosto de fazer a reflexão das 8 horas com convidados, mas sem divulgar os convidados para a gente fazer surpresa. E tá todo mundo aqui com a gente esperando na expectativa de quem vai vir. E essa semana vai ter uns convidados muito felizes que nós vamos ter aqui, olha. Amanhã tem convidado, quinta-feira tem convidada. Ó, já dei o sexo aqui de quem serão. Então, amanhã tem um convidado, depois na quinta-feira tem uma convidada. E sexta-feira, por enquanto, é só nós mesmos, eu e vocês, trazendo essa reflexão. Beleza? E Flavinha colocou aqui, olha, nem de longe somos perfeitos. Verdade, Flavinha, precisamos muito trabalhar essas questões. Pessoal, beijo grande para vocês, ótima terça-feira, gratidão a todos que estiveram aqui, aqueles que não tiveram e que vão assistir depois essa nossa reflexão. Fica um beijo grande também. Não esqueçam de compartilhar, peguem esse aviãozinho aí e compartilhem com os amigos. Essa mensagem é sempre importante, Emmanuel nos dando aí esses ensinamentos. Sempre importante compartilhar com aqueles que mais precisam, tá bom? Beijo grande, ótima terça-feira. Tchau, tchau.